Para cada evento na sua vida, você tem duas opções: resistir e sofrer, ou aceitar e crescer. Hoje, vamos escolher a segunda. Você já sentiu uma pressão constante, um peso no peito que parece aumentar a cada noticiário, a cada nova demanda, a cada crise inesperada? Você já se sentiu como se estivesse navegando em um mar tempestuoso, remando com toda a sua força, mas sem ver um porto seguro no horizonte? Quantas noites você passou em claro, a mente girando em um carrossel de preocupações, revivendo os erros do passado, temendo as incertezas do futuro, a sensação de que o chão sob seus pés está constantemente se movendo, de que as regras do jogo mudam sem aviso prévio. Vivemos em tempos difíceis. O mundo exterior grita por nossa atenção, alimenta nossos medos, nos diz que a felicidade está em mais uma conquista, mais um bem, mais uma validação. E nós, exaustos, corremos para atender a esses chamados, apenas para nos sentirmos mais vazios, mais ansiosos. A sociedade nos ensinou a lutar contra a tempestade, a cerrar os punhos, a resistir, a nos forçar contra as ondas. Mas, e se essa luta incessante for a própria fonte do nosso esgotamento? E se a verdadeira força não estiver em controlar o mar, mas em se tornar um navegador tão mestre de si mesmo que nenhuma tempestade possa abalar seu espírito? E se eu lhe dissesse que existe uma sabedoria antiga, forjada no fogo do Império Romano, testada por imperadores, escravos, generais e artistas, que oferece exatamente isso, não uma fuga da realidade, mas um manual para construir uma fortaleza interior, uma cidadela na sua mente que nenhuma crise externa pode penetrar? Hoje, não vamos falar sobre soluções mágicas. Vamos falar sobre poder real. O poder de encontrar a calma no meio do caos. A disciplina para focar no que você pode controlar e a serenidade para aceitar o que não pode. Esta jornada é um convite para você parar de lutar contra as ondas e, em vez disso, aprender a construir o seu navio. Um navio chamado paz interior. Você está pronto para começar essa construção? Imagine por um momento um velho faroleiro. Ele vive sozinho em uma ilha rochosa, um ponto de terra esquecido no meio de um oceano implacável. Seu único companheiro é o farol, uma torre de pedra antiga que ele mantém há mais de 50 anos. A vida do faroleiro é simples, regrada. Ao amanhecer, ele limpa as lentes do farol. Durante o dia, faz os pequenos reparos que a maresia e o tempo exigem. Ao anoitecer, acende a grande lâmpada, cujo feixe de luz se torna a esperança para os navios que cruzam a escuridão. Certo dia, um jovem capitão de um navio moderno e poderoso ancora perto da ilha para se abrigar de uma tempestade que se aproxima. Ele visita o faroleiro e, com um ar de superioridade, zomba daquela vida simples. "Velho", diz ele, "como você pode viver aqui, neste lugar esquecido por Deus, enquanto o mundo lá fora avança? Meu navio tem a força de 1000 cavalos, radares e tecnologia de ponta. Ele pode enfrentar qualquer tempestade. E você? Você apenas lustra vidros." O faroleiro sorri, um sorriso tranquilo como o mar em um dia sem vento. "Sua força está no seu navio, capitão. A minha está no farol." Naquela noite a tempestade chega. Não uma tempestade comum, mas um monstro de vento e água, uma daquelas que se tornam lendas. O jovem capitão, confiante em sua tecnologia, decide enfrentar o mar. Ele luta contra cada onda, força seus motores, tenta dominar a fúria da natureza com a fúria de sua máquina. Enquanto isso, na torre de pedra, o faroleiro não luta contra a tempestade. Ele sabe que não pode. Em vez disso, ele faz o que sempre fez.
Ele verifica as travas das janelas, garante que a lâmpada tenha combustível e, com a calma de quem conhece seu dever, mantém a luz girando, firme, constante, inabalável. Do lado de fora, o caos. Ondas do tamanho de montanhas se chocam contra a torre. O vento uiva como um espírito faminto, mas dentro do farol há apenas o som rítmico do mecanismo da lente e a luz, cortando a escuridão. Na manhã seguinte, o sol nasce em um céu lavado. O navio do jovem capitão está de volta, danificado, a soberba afogada em um mar de humildade. Ele olha para o farol e o vê intacto, como se a tempestade tivesse sido apenas um sonho ruim. A força do faroleiro não estava em sua capacidade de lutar contra o oceano. Isso seria loucura. Sua força residia em sua recusa em deixar que o caos exterior apagasse sua luz interior. Ele dominava seu domínio. Ele cumpria seu dever. Ele era o centro calmo da tempestade. Nós, em nossas vidas, somos esse faroleiro. A tempestade dos tempos difíceis sempre virá. A economia, a saúde, os relacionamentos são o oceano incontrolável. Tentar lutar contra eles com força bruta, raiva ou desespero é como o capitão tentando domar as ondas. É um caminho para o esgotamento e a derrota. A sabedoria estoica nos ensina a ser o farol, a focar em nossa própria luz, em nossa cidadela interior, a fazer nosso trabalho, a manter nossa calma, a sermos uma fonte de força silenciosa, não porque a tempestade não seja assustadora, mas porque nosso propósito interior é mais importante. Agora, vamos aprender a acender e a proteger essa luz. Vamos explorar os 10 princípios fundamentais para nos tornarmos o farol em nossa própria tempestade. Princípio número 1. A dicotomia do controle, o círculo de poder. Vamos começar com o fundamento de toda a paz interior. Pense em toda a sua energia mental. Agora, imagine que você a desperdiça todos os dias em coisas que estão completamente fora do seu alcance. Parece familiar? A dor moderna é a ansiedade crônica. Nós nos preocupamos com o que os outros pensam de nós, com a economia global, com o trânsito, com o tempo, com a doença de um ente querido, com o resultado de uma eleição. Nossa mente se torna um campo de batalha, onde lutamos guerras que nunca poderemos vencer, pois o território não nos pertence. Esse esforço constante para controlar o incontrolável é a receita para o sofrimento, a frustração e a sensação de impotência. Epicteto, um filósofo que nasceu escravo e se tornou um dos mais influentes mestres da mente, nos deu a chave mais poderosa para a liberdade. Ele disse: a principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são as externas que não estão sob meu controle e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo. Esta é a dicotomia do controle. Imagine 2 círculos. Um círculo externo, vasto, que contém tudo o que você não pode controlar: as ações dos outros, sua reputação, sua saúde, até certo ponto, o passado, o futuro. Agora, imagine um círculo interno, pequeno, mas impenetrável. Este é o seu círculo de poder. Dentro dele estão suas escolhas, seus julgamentos, suas reações, sua vontade, suas virtudes. O estoico, em silêncio, toma uma decisão radical. Ele retira toda a sua energia do círculo externo e a investe inteiramente no círculo interno. Quando alguém te insulta, a ofensa está no círculo externo. A sua decisão de se sentir ofendido está no interno.
Quando uma crise financeira acontece, o evento está no círculo externo. A sua resposta a ela, pânico ou ação ponderada, está no interno. A prática diária é esta. Diante de qualquer dificuldade, pare e pergunte a si mesmo: isto está dentro do meu controle ou fora? Se estiver fora, o seu trabalho é aceitá-lo como o tempo. Você não briga com a chuva, você pega um guarda-chuva. Se estiver dentro, o seu trabalho é agir com virtude, coragem e sabedoria. Essa disciplina, praticada em silêncio, é o primeiro e mais gigantesco passo para eliminar a ansiedade e reivindicar sua paz. Princípio número 2. Amor fati, o amor incondicional ao destino. E se eu lhe dissesse que os piores momentos da sua vida, os mais dolorosos e desafiadores, podem ser não apenas aceitos, mas amados? Parece impossível, talvez até ofensivo, mas aqui reside um dos segredos mais profundos para uma força inabalável. Nossa cultura nos ensina a resistir à realidade. Nós lamentamos o passado. Se ao menos eu tivesse feito diferente. Nós tememos o futuro. E se o pior acontecer? E odiamos o presente quando ele não corresponde às nossas expectativas. Isso não deveria estar acontecendo comigo. Essa resistência é como nadar contra uma correnteza poderosa. Ela nos esgota, nos enche de amargura e nos impede de seguir em frente. Vivemos em um estado de guerra constante com o que é. Os estoicos nos oferecem uma alternativa radical. Amor fati, uma expressão latina que significa amor ao destino. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu para si mesmo em suas meditações: aceite as coisas às quais o destino te amarra e ame as pessoas com quem o destino te une, mas faça isso com todo o teu coração. Amor fati não é resignação passiva. Não é dizer, eu desisto. É uma aceitação ativa e afirmativa de tudo o que a vida nos traz. O bom, o mal, o terrível. É olhar para um obstáculo, uma perda ou uma doença e dizer: isto é o que a vida me deu. É o meu material. É o barro que usarei para esculpir minha virtude. É entender que cada evento, por mais doloroso que pareça no momento, é uma peça necessária na tapeçaria da sua vida. A prática do amor fati é um exercício de perspectiva. Quando confrontado com uma adversidade, em vez de perguntar, por que eu? Pergunte, o que isso torna possível? Um término de relacionamento doloroso pode abrir a porta para o autoconhecimento. A perda de um emprego pode ser o catalisador para encontrar sua verdadeira vocação. Uma doença pode te ensinar o valor de cada momento. Abraçar seu destino em silêncio não significa que você não sentirá dor. Significa que você se recusa a acrescentar um segundo sofrimento, o sofrimento da resistência. Você aceita o fato como aceita a gravidade. E a partir dessa aceitação, você se torna livre para agir. Você para de lutar contra o rio e aprende a usar sua correnteza para te levar aonde você precisa ir. Princípio número 3. Premeditatio malorum, a premeditação dos males. Imagine que você pudesse se vacinar contra o sofrimento, que pudesse treinar sua mente para ser tão resiliente que quando o desastre batesse à sua porta, ele o encontraria preparado, calmo e pronto para agir, em vez de chocado e paralisado. Essa vacina mental existe, e os estoicos a praticavam religiosamente. A maioria de nós vive em um estado de otimismo frágil. Evitamos pensar no pior, acreditando que isso pode atrair coisas ruins. Vivemos com medo da perda, da falha, da morte. E porque nunca contemplamos esses cenários, quando eles inevitavelmente ocorrem,
somos completamente destruídos. O choque nos paralisa. A fragilidade de nossa visão de mundo se estilhaça e o medo toma conta. Sêneca, um dos mais eloquentes estoicos, aconselhava: quem quer que você diga que não pode acontecer, pode acontecer. Ele nos ensinou a prática da premeditatio malorum, a premeditação ou visualização negativa. Todas as manhãs, o estoico dedica alguns momentos para contemplar, em silêncio, tudo o que pode dar errado naquele dia. Ele não faz isso para se tornar um pessimista, mas um realista preparado. Ele visualiza perder o emprego, ser traído por um amigo, enfrentar uma doença súbita ou até mesmo sua própria mortalidade. O que inesperado tem um efeito mais esmagador, escreveu Sêneca. E o que é inesperado aumenta o peso de um desastre. É por isso que nada deve ser inesperado por nós. Existem 2 benefícios poderosos nesta prática. Primeiro, ela remove o fator surpresa. Ao ensaiar mentalmente os piores cenários, você desarma o poder que eles têm sobre você. Se eles acontecerem, sua mente já esteve lá. Você não entra em pânico, você entra em modo de solução. Segundo, e talvez mais importante, a premeditação dos males nos enche de uma profunda gratidão pelo presente. Ao contemplar a perda de seus entes queridos, você os abraça com mais força hoje. Ao imaginar a perda de sua saúde, você aprecia mais o simples ato de respirar e caminhar. Ao visualizar o fim de sua vida, você é impelido a viver o dia de hoje com propósito e significado. Pratique isso. Pela manhã, reserve 2 minutos. Pense no seu dia e pergunte: o que pode dar errado? E para cada cenário, pense: como eu poderia responder a isso com virtude, com coragem, com calma? Essa prática não o tornará sombrio. Ela o tornará invencível. Princípio número 4. A visão de cima, a perspectiva cósmica. Seus problemas parecem gigantescos, não é? A discussão de ontem, a conta que vence na próxima semana, o comentário maldoso de um colega. Eles preenchem todo o seu horizonte mental, parecendo as coisas mais importantes do universo. Mas e se pudéssemos encolhê-los ao seu tamanho real? O ego nos prende em uma perspectiva minúscula. Nós somos o centro do nosso próprio universo e, portanto, nossos problemas são os maiores problemas que existem. Essa visão autocentrada amplifica o sofrimento. Ficamos presos em ressentimentos mesquinhos, em preocupações triviais, perdendo de vista o que realmente importa. A ansiedade e a raiva florescem nesse solo fértil da autoimportância. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo em seu tempo, constantemente praticava um exercício mental para combater essa tendência. Ele o chamava de a visão de cima. Em suas meditações, ele se instruía a olhar para os assuntos humanos como se estivesse flutuando acima deles. Imagine-se fazendo o mesmo. Flutue para fora do seu corpo. Veja a sala onde você está. Agora, suba mais. Veja seu bairro, sua cidade. Continue subindo. Veja seu país como uma mancha no mapa mundi. Veja o planeta Terra, uma esfera azul e branca suspensa no veludo negro do espaço. Veja o sistema solar, a Via Láctea, as bilhões de outras galáxias. Agora, dessa perspectiva cósmica, tente encontrar o seu problema. Tente encontrar a pessoa que te ofendeu. Tente encontrar a preocupação que lhe roubou o sono. Eles desaparecem. Eles se tornam o que realmente são: poeira. Partículas infinitesimais de drama em um palco de vastidão inimaginável. Marco Aurélio usava essa técnica para se lembrar da transitoriedade de tudo: impérios, fama, riqueza e até mesmo a vida.
Pense constantemente no cosmos como um único ser vivo, ele escreveu, e em como todas as coisas servem a essa unidade. Quando você se sentir sobrecarregado, pratique a visão de cima. Feche os olhos e suba. Observe a dança dos planetas, o nascimento e a morte de estrelas. Lembre-se de que você é parte de algo infinitamente maior e mais antigo do que seus problemas imediatos. Essa perspectiva não invalida sua dor, mas a contextualiza. Ela lhe dá o espaço mental para respirar, para ver com clareza e para agir com uma sabedoria que transcende o pânico do momento. Em silêncio, você se reconecta com a imensidão. Princípio número 5. O obstáculo é o caminho, a transformação da adversidade. Cena: imagens de uma ostra transformando um grão de areia irritante em uma pérola. Um ferreiro forjando uma espada no fogo e na marreta. Um atleta levantando pesos, sentindo a dor que constrói o músculo. Todos nós tentamos evitar obstáculos. Buscamos a vida mais fácil, o caminho sem atritos. Mas os estoicos nos ensinam que essa busca é, na verdade, uma fuga do nosso próprio crescimento. Eles nos oferecem uma nova alquimia mental, a arte de transformar veneno em remédio. Quando confrontados com um obstáculo, uma demissão, uma crítica dura, uma limitação física, nossa reação padrão é negativa. Sentimos raiva, autocomiseração, frustração. Vemos o obstáculo como um bloqueio, um fim de linha. Por que isso tinha que acontecer logo comigo? Essa mentalidade nos torna vítimas das circunstâncias, passivos e impotentes. Ficamos paralisados pela parede à nossa frente, sem nunca perceber que a parede pode ser usada como um degrau. A frase, "o obstáculo é o caminho", resume um dos mais poderosos ensinamentos de Marco Aurélio. Ele escreveu: "A nossa ação encontra um obstáculo, mas o que impede a ação, avança a ação. O que fica no caminho, torna-se o caminho." Isso significa que todo e qualquer obstáculo que a vida coloca em sua frente não está lá para te parar, mas para te testar e te ensinar. Ele contém em si a semente da sua próxima virtude. O estoico não reza para que não haja obstáculos. Ele reza para ter a força de transformá-los. Alguém te traiu? Esse é um obstáculo à sua confiança, mas é também o caminho para praticar o perdão e a resiliência. Você foi demitido? É um obstáculo à sua segurança financeira, mas é também o caminho para descobrir sua criatividade e autossuficiência. Você enfrenta uma doença? É um obstáculo ao seu bem-estar físico, mas é também o caminho para cultivar a coragem, a paciência e a apreciação pela vida. A prática é uma mudança de percepção. Diante de um problema, não diga, "isso é terrível." Em silêncio, diga para si mesmo, "aqui está o meu material de trabalho. A vida está me oferecendo uma oportunidade de praticar a coragem, ou a paciência, ou a sabedoria." Você não controla os obstáculos que aparecem, mas você controla, com poder absoluto, como você os interpreta e como reage a eles. O obstáculo não é algo a ser tolerado, é algo a ser bem-vindo. É o fogo onde o aço do seu caráter é forjado. Princípio número 6. Memento mori, a consciência da mortalidade. Existe uma verdade universal que nossa cultura moderna tenta desesperadamente ignorar, esconder e negar. Você vai morrer. Todos que você ama vão morrer. Esta não é uma ideia mórbida. Nas mãos de um estoico, é a ferramenta mais poderosa para viver uma vida boa, urgente e cheia de significado. O medo da morte nos assombra. Por evitarmos pensar nela,
Vivemos como se tivéssemos todo o tempo do mundo. Procrastinamos nossos sonhos, adiamos conversas importantes, guardamos ressentimentos mesquinhos, perdemos tempo com distrações triviais. Vivemos uma vida superficial porque agimos como se ela fosse infinita. E, ironicamente, o medo da morte nos impede de viver de verdade. Os estoicos, ao contrário, mantinham a morte sempre presente. A prática do memento mori, lembre-se de que você é mortal, era um exercício diário. Sêneca dizia: vamos preparar nossas mentes como se tivéssemos chegado ao fim da vida. Não vamos adiar nada. Vamos equilibrar os livros da vida todos os dias. Aquele que dá os retoques finais em sua vida a cada dia, nunca fica sem tempo. Manter a consciência da morte faz duas coisas extraordinárias. Primeiro, ela destrói a procrastinação e a trivialidade. Quando você se lembra de que seu tempo é finito, você para de desperdiçá-lo. Você se pergunta: se este fosse meu último dia na Terra, é assim que eu o gastaria? Eu estaria brigando por isso? Eu estaria me preocupando com isso? A morte se torna um filtro que separa o essencial do irrelevante. Segundo, ela nos enche de urgência e apreço. Cada momento se torna precioso. Você não adia mais o "eu te amo". Você não deixa de perseguir aquele projeto que queima em sua alma. Você perdoa mais rápido. Você saboreia o café da manhã. Você realmente ouve quando alguém fala com você. A prática do memento mori é simples, mas profunda. Coloque um lembrete em sua mesa, uma ampulheta, ou apenas a frase escrita. Ao acordar, diga a si mesmo: talvez eu não volte para esta cama hoje à noite. E então, viva o dia de acordo. Essa consciência não é para te paralisar de medo, mas para te libertar para a ação. É um chamado para viver com coragem, com propósito e com amor, aqui e agora. Porque o agora é tudo o que você realmente tem. Princípio número 7. A prática da indiferença seletiva, as coisas indiferentes. E se a maior parte das coisas pelas quais lutamos, nos preocupamos e nos orgulhamos, dinheiro, fama, status, saúde, beleza, não fossem nem boas nem más? E se elas fossem indiferentes? Esta é uma das ideias mais desafiadoras e libertadoras do estoicismo. Nossa sociedade nos condiciona a vincular nossa felicidade e nosso valor a coisas externas. Serei feliz quando tiver aquela promoção. Meu valor depende do que as pessoas pensam de mim. A vida só é boa se eu tiver saúde perfeita e riqueza. Essa mentalidade nos torna escravos de fatores que estão, em grande parte, fora do nosso controle. Nossa paz interior sobe e desce como uma ação na bolsa de valores, à mercê dos caprichos da sorte e da opinião alheia. Os estoicos dividiam a realidade em 3 categorias: o bem, as virtudes, sabedoria, coragem, justiça, temperança; o mal, os vícios, covardia, injustiça, ignorância; e a terceira categoria, que engloba quase tudo o mais: os indiferentes. Coisas como riqueza, saúde, reputação, dor, prazer, são indiferentes preferidos ou não preferidos. Ou seja, é natural preferir a saúde à doença ou a riqueza à pobreza. Mas o estoico entende que a presença ou ausência dessas coisas não tem qualquer impacto sobre o seu caráter, sobre a sua capacidade de ser uma boa pessoa. Elas são apenas o material com o qual a virtude trabalha. Você pode ser corajoso tanto na riqueza quanto na pobreza. Você pode ser justo tanto na saúde quanto na doença. O seu valor como ser humano
não reside nas cartas que você recebe, mas em como você joga a mão. A prática da indiferença seletiva é um ato de rebelião silenciosa contra os valores do mundo. É aprender a usar as coisas externas sem ser usado por elas. Você pode buscar o sucesso, mas sem atrelar sua autoestima a ele. Você pode cuidar da sua saúde, mas sem se desesperar se a doença vier. Você pode desfrutar dos prazeres da vida, mas sem se tornar dependente deles. Da próxima vez que você se pegar ansioso por algo externo, uma promoção, a aprovação de alguém, pare. Lembre-se, isto é um indiferente. É preferível, mas não é essencial. Meu bem-estar real vem da minha resposta, da minha virtude. Essa dissociação silenciosa é uma fonte inesgotável de calma e autodomínio. Ela te liberta da montanha-russa emocional da vida moderna. Princípio número 8. O dever como âncora. O papel na sociedade. Em tempos de caos e incerteza, quando tudo parece estar desmoronando, onde podemos encontrar estabilidade? Onde podemos encontrar um chão firme? Os estoicos nos dizem, no cumprimento do nosso dever. A cultura do individualismo extremo nos diz que nossa felicidade é o objetivo final. Faça o que te faz feliz. Siga sua paixão. Mas essa busca incessante pela felicidade pessoal pode, paradoxalmente, levar a um sentimento de vazio e falta de propósito. Quando focamos apenas em nós mesmos, nossos problemas se amplificam. Ficamos à deriva, sem um senso de direção, questionando o sentido de tudo. Os estoicos eram profundamente cosmopolitas. Eles se viam como cidadãos do mundo, com deveres para com a humanidade. A filosofia deles não era um refúgio egoísta, mas um treinamento para servir melhor aos outros. Marco Aurélio se lembrava todas as manhãs: devo ir trabalhar, como ser humano. O que tenho para reclamar, se vou fazer aquilo para o qual nasci? As coisas para as quais fui trazido ao mundo para fazer. Seu dever, ou seu papel, é sua âncora na tempestade. Seus papéis podem ser muitos. Você é um filho ou uma filha, um pai ou uma mãe, um amigo, um profissional, um vizinho. Em tempos difíceis, em vez de se afogar em sua própria ansiedade, concentre-se em cumprir bem esses papéis. Se você é pai, seu dever é ser uma fonte de calma e força para seus filhos. Não importa o quão assustado você esteja por dentro. Se você é um profissional, seu dever é fazer seu trabalho com excelência e integridade, mesmo que o futuro da empresa seja incerto. Se você é um amigo, seu dever é ouvir e apoiar, mesmo quando seus próprios problemas pesam sobre você. Focar no dever tira o foco de você e o coloca no serviço. E no serviço encontramos o propósito. A ação virtuosa se torna o antídoto para a preocupação paralisante. Quando o mundo parece caótico, pergunte a si mesmo uma pergunta simples: qual é o meu dever neste exato momento? E então, em silêncio, cumpra-o. Não por aplausos, não por recompensa, mas porque é a coisa certa a fazer. Nessa simplicidade, você encontrará uma estabilidade que nenhuma crise externa pode abalar. Princípio número 9. O diário filosófico, a conversa com a alma. Como podemos garantir que estamos realmente aplicando esses princípios e não apenas os consumindo como informação passageira? Como podemos nos tornar nossos próprios filósofos, nossos próprios mentores? A resposta está em uma prática simples, poderosa e profundamente pessoal. Vivemos vidas não examinadas. Corremos de uma tarefa para outra, de uma distração para outra. Raramente paramos para refletir sobre nossas ações, nossos pensamentos, nossas emoções.
Reagimos por impulso, repetimos os mesmos erros e nos perguntamos por que não progredimos. Nossa mente se torna um jardim sem cuidados, onde as ervas daninhas da irracionalidade e dos hábitos destrutivos crescem livremente. As Meditações de Marco Aurélio, um dos livros mais importantes da história, não foi escrito para ser publicado. Era seu diário pessoal, um caderno onde ele se examinava, se aconselhava, se repreendia e se preparava para o dia seguinte. Sêneca também recomendava fortemente o exame noturno de consciência. O diário filosófico é o seu campo de treinamento mental. É onde você trava as batalhas internas antes que elas precisem ser travadas no mundo real. A prática é simples. Todas as noites, reserve 10 a 15 minutos de silêncio. Pegue um caderno e escreva para si mesmo. Faça a si mesmo perguntas como as que Sêneca fazia. Que mal você curou hoje? A que vício você resistiu? Em que aspecto você é uma pessoa melhor? Revise seu dia. Onde você agiu de acordo com seus princípios? Onde você falhou? Onde a raiva te dominou? Onde a ansiedade te paralisou? Escreva sobre isso sem julgamento, como um médico analisando um caso. E então, prepare-se para o dia seguinte. Lembre-se dos princípios. Antecipe os desafios que você pode enfrentar e decida, com antecedência, como você escolherá responder a eles. Este ato de escrever solidifica seu aprendizado. Ele transforma ideias abstratas em compromissos pessoais. É uma conversa honesta com a sua alma. Ao praticar o diário em silêncio, você se torna seu próprio mestre. Você cuida do jardim da sua mente, arrancando as ervas daninhas e cultivando as sementes da sabedoria, dia após dia. Princípio número 10. O poder da pausa. O silêncio entre o estímulo e a resposta. Entre o que acontece com você e como você reage, existe um espaço. Nesse espaço reside o seu poder. Nesse espaço reside a sua liberdade. Em tempos difíceis, nossa capacidade de encontrar e ampliar esse espaço é o que define nosso caráter e determina nossa paz. Na vida moderna, esse espaço quase desapareceu. Somos bombardeados por estímulos constantes, notificações, e-mails, notícias, demandas, e reagimos instantaneamente. Alguém nos fecha no trânsito e a buzina e a raiva são imediatas. Recebemos um e-mail estressante e a ansiedade surge no mesmo segundo. Somos escravos de nossos impulsos, marionetes de eventos externos. Vivemos no piloto automático, reagindo em vez de responder. Embora a frase "entre o estímulo e a resposta há um espaço" seja frequentemente atribuída a Viktor Frankl, a ideia é profundamente estoica. Os estoicos chamavam a nossa primeira impressão de um evento de fantasiai. Eles nos ensinavam que o nosso trabalho não é controlar o evento, mas examinar essa primeira impressão antes de consentir com ela. Este exame acontece na pausa. É um momento de silêncio deliberado. O estímulo acontece. Seu chefe te critica na frente de todos. A primeira impressão, a reação automática, surge. Que humilhação! Ele me odeia. Vou responder à altura. Aqui, o estoico aplica o poder da pausa. Ele respira fundo. Ele cria um espaço. E nesse espaço, ele se pergunta: o que está realmente acontecendo aqui? Isso está no meu controle? Qual seria a resposta virtuosa? A raiva vai ajudar? Ou a calma e a análise ponderada seriam mais úteis? Ao fazer isso, ele transforma uma reação impulsiva em uma resposta escolhida. Ele retoma o poder das circunstâncias e o coloca de volta em suas próprias mãos.
Esta é talvez a prática mais importante em tempos difíceis. Quando as coisas dão errado, quando as emoções são fortes, treine-se para não reagir. Pare, respire, dê um passo para trás, mesmo que mentalmente. Crie um segundo de silêncio. Nesse silêncio, você encontrará sua sabedoria, sua força, sua liberdade. Domine a pausa e você dominará a si mesmo. Chegamos ao final desta jornada, mas ao início da sua prática. Os 10 princípios que exploramos hoje não são apenas teorias antigas. São ferramentas. Ferramentas forjadas em tempos de crise, guerra e praga, por homens e mulheres que enfrentaram as mesmas tempestades que enfrentamos hoje. A tempestade não vai parar. A vida continuará a nos testar com desafios, perdas e incertezas. Isso está fora do nosso controle. Mas a promessa do estoicismo não é um céu sempre azul. A promessa é um farol inabalável dentro de você. Lembre-se do faroleiro. Sua força não estava em lutar contra o oceano, mas em manter sua luz acesa. Sua paz não vinha da ausência da tempestade, mas da presença do seu propósito. A paz que você procura não está no mundo exterior, não está na aprovação dos outros, na segurança financeira ou na saúde perfeita. Ela está na fortaleza da sua própria mente, uma fortaleza que você pode e deve construir, pedra por pedra, dia após dia, com essas ferramentas. Você tem o poder de escolher sua resposta. Você tem o poder de amar seu destino. Você tem o poder de transformar obstáculos em oportunidades. Esse poder não lhe pode ser tirado. O fato de você ter dedicado esta hora ao seu crescimento, ao fortalecimento da sua alma, já é uma vitória. É o primeiro e mais importante passo no caminho para se tornar o mestre de si mesmo. Ao fechar este vídeo, não leve apenas conhecimento, leve uma decisão. A decisão de praticar. Escolha um princípio, apenas um, e comece a aplicá-lo hoje, em silêncio. Você não está sozinho neste caminho. Somos uma legião de almas buscando a tranquilidade em meio ao caos, a força em meio à adversidade. Se esta jornada fez sentido para você, se você sentiu o chamado para construir sua cidadela interior, sele seu compromisso. Comente abaixo: eu sou o farol na tempestade. Faça isso não para mim, mas para você, para que suas palavras se tornem um manifesto, para que saibamos que estamos juntos nisso, mantendo nossas luzes acesas, guiando uns aos outros através da escuridão. Lembre-se, a tempestade passa, o farol permanece. Seja o farol. Se esse conteúdo fizer sentido para você e te tocar em algum momento, inscreva-se no canal e curta o vídeo para o YouTube te mostrar mais conteúdos parecidos, ajudando assim o canal a crescer também. Desde já, gratidão.